feriado prolongado já começou na Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira combinou com os líderes partidários de não convocar sessões para esta semana. Quem vai nos contar sobre essa agenda é o Bruno Pinheiro. O Pacheco estava lá, meteu um home office, um híbrido, um sei lá o quê nos senadores, mas dando seguimento ao trabalho. Agora, na Câmara, a história é outra, Bruno Pinheiro. Do outro lado, houve sim um libera geral diferente do Fábio Piperno, viu? Aros, lá tá tudo liberado. Ficar em casa só na semana que vem, no dia 7. É o limite, então, que vai ter esse limite de home office, ficar de olho em casa. Mas, na verdade, muita gente não está em casa. Longe do home office, tem muita gente de olho nas eleições já de outubro de 2024. Eleições municipais que vão acontecer, os seus redutos eleitorais. Além de que alguns que não vão se candidatar, mas é importante acompanhar ali os candidatos, quem eles estão sobre a liderança, né? Acompanhar essas articulações. Então, diante disso, Arthur Lira fez um certo acordo entre os parlamentares de liquidar uma agenda e na outra semana, sim, reforçar muito toda essa discussão. Mas, enquanto isso, haverá sim este recesso, esse feriado que já começou hoje, inclusive amanhã, na quarta-feira, é o feriado oficial e fica até dia 7 de maio. Hoje, na parte da manhã, eu confirmei com assessores de Arthur Lira, ele não vem aqui à capital federal. A expectativa é que ele fique ao longo de toda a semana até o final de semana em Alagoas e retorna assim na semana que vem. Arthur Lira, que já fez um compromisso, vai conversar com diversos líderes e vai intensificar uma agenda sobre segurança pública lá na Câmara dos Deputados. Entre essa discussão tem ações contra o movimento sem terra, tem ações sobre também o tipo de crime de homicídio qualificado, tem também uma discussão sobre a tornozeleira eletrônica. E aí eu fiz um questionamento, essa é uma outra apuração minha, conversei com alguns nomes nas últimas horas, alguns líderes, para tentar entender se eles não vão reagir na semana que vem a avançar sobre a desoneração. O que eu vi é o seguinte, que este assunto sobre a desoneração, eles querem e acham que é necessário ficar só na conta do Senado, do senador Rodrigo, que ele possa fazer o enfrentamento contra o STF e também contra o presidente Lula. Mas lá na Câmara, eles vão avançar em outro lado. Eu ouvi que nós... aspas aí, eu ouvi que o seguinte, aspas, né? Nós já arrumamos muitos conflitos com o STF e com o governo. Vamos agora tomar um outro lado, olhar em um outro assunto. Então, não existe uma expectativa lá no Salão Verde de avançar sobre a desoneração e sim esperar uma resposta do recurso ingressado pelo senador Rodrigo Pacheco lá no Senado Federal. Aros. Tá certo, Bruno Pinheiro sempre trazendo a informação exclusiva, a informação de bastidor aqui para você na Jovem Pan. Bom trabalho por aí, Bruno. Olha só que interessante, falávamos ontem sobre segurança pública e sobre a necessidade do parlamento fazer o que se espera dele, que é legislar. Bruno Pinheiro traz a informação de que devemos ter o início de discussões sobre isso na semana que vem. Mas vou guardar isso num potinho. O segundo ponto conecta-se com o que discutíamos há pouco, que é a história do senador Pacheco, do Supremo e do governo em cima do tema desoneração. Quer dizer que é igual quando tem dois filhos e a mãe já falou para um que não vai ter doce depois, antes do jantar, o outro vira e fala assim, vai lá e pede para ela. Quem sabe você consegue. A Câmara deixou agora que o Senado fique apenas como vidraça. É isso, Fábio Piperno? Então, Arthur Lira é muito hábil, né? Veja, olha como o Rodrigo Pacheco já está muito mais tímido, né, nessa discussão sobre a desoneração. A Câmara ela tem muito mais envolvidos diretamente nas eleições municipais do que o Senado. Então é óbvio que ele vai deixar o máximo possível desse ônus para o Senado. É claro que a Câmara aprovou, é claro que a Câmara, inclusive, derrubou o veto do governo, mas agora a bronca não está com ele. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra coisa. Então, eles já não trabalharam sexta-feira, afinal de contas, sexta-feira praticamente não se trabalha na Câmara, o final de semana, 3 dias, segunda a sexta, mais 5 dias, então são 8, sábado e domingo, 10,
segunda da semana que vem, 11, e todo mundo volta feliz e bronzeado no dia 7. Muito bem. Mini férias, né? Momento com tanta coisa para se discutir, inclusive isso. E mais reforma tributária, questões de segurança e tudo mais. No final de semana, agora que passou, eu conversava com o professor Marcos Vinícius de Freitas, que está sempre aqui, Sim. e que é professor na Universidade de Pequim. E aí começamos a conversar sobre o feriado de 1º de maio. Ele falou, não, aqui nós vamos também fazer uma ponte, folga de quarta-feira a domingo. Eu falei, pô, mas a China vai engolir o feriado aí? A China está ficando liberal, né, com isso. Ele falou, não, mas espera lá, tem uma coisa. Para compensar a quinta-feira, que nós vamos atropelar, a gente trabalha nesse domingo, que foi agora. Então trabalha a mais no domingo. E aí, a sexta-feira, que seria o outro dia da ponte, eles vão deixar pro outro domingo lá na frente, após a volta do feriado. Então, na verdade, eles vão ficar 5 dias, teoricamente, de folga e tal, sendo que os 2 dias em que, de fato, eles vão emendar, eles compensam. Né? Eles vão trabalhar, vão fazer um esforço concentrado em outras datas. Será que aqui a gente vai ter esforço concentrado? Deveria descontar. Como diria Pablo Spyer, esses chineses. Mas deveria ser descontado. Sim, é um... 11 dias sobre 30, gente. 30%. Eles ganham 41 mil, 44 mil Fora reais. os benefícios. Fora os benefícios. Ué, mas se o chefe liberou também? Não, mesmo assim. De novo. Vamos de novo, Biberno. Todo mundo libera com dinheiro do outro. Mas peraí, libera com dinheiro nosso. É mais ou menos isso. Nós pagamos e ele libera. 11 dias sobre 30. Então a gente fala que... terço do mês, né? Sobre 44 mil, estamos falando de 15 mil reais, 14 mil reais, número redondo, que eles vão ganhar sem trabalhar. Isso não existe. Mas, vamos aproveitar essa folga para nós, eleitores, cobrar os deputados. Mandar lá o seu e-mail, o WhatsApp, o que seja para os deputados, e falar assim, se você votar quinquênio e DPVAT, vai perder o pescoço na próxima eleição. Ainda mais você, deputado, que deseja disputar as eleições municipais. Nós vamos lembrar muito que se aprovou privilégio para o judiciário e se aumentou imposto para tirar mais dinheiro do nosso bolso para financiar privilégio do judiciário, não vai mesmo contar com o nosso voto. Então deixe claro, você, eleitor, tem um papel importante. A democracia precisa de engajamento cívico. E isso é engajamento cívico. É você começar a cobrar os seus representantes o que você espera deles. Então, aproveite esse feriado que eles vão estar longe de Brasília para lembrá-los que quando eles voltarem a Brasília, se aprovar o quinquênio ou se aprovar o DPVAT, não podem contar mais com o seu voto. Isso é fundamental para que o Congresso recue nessas duas barbaridades, aumentar a carga tributária e criar mais um privilégio para a elite do funcionalismo público, principalmente para o judiciário. Não, exatamente. São 2 projetos altamente impopulares e é claro que vai ser explorado politicamente, ainda mais em eleição municipal. E aí, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, está sendo muito hábil e também não está comprando este pacote em jogar ali para o Senado essa responsabilidade e vai ficando uma imagem de que, caso seja aprovado, isso vai ser responsabilidade tanto do Senado Federal quanto do Executivo. Num ano de eleições municipais, isso pode ser um baita tiro no pé.